Pronto. Então, graças e paz, igreja, boa noite, shalom. Eu estou aproveitar o tempo máximo possível. Abre a sua Bíblia, lá no capítulo 6. Hoje eu estava orando ao Senhor, perguntando algumas coisas, e nós precisamos entender algumas coisas sobre os fundamentos. A igreja do Senhor ela é uma igreja que tem fundamentos. Ele constrói a igreja a partir de um fundamento. Nós vamos conhecer algumas coisas que tratam a respeito disso. Não vamos entrar em todas, porque muitas delas iam demandar muito tempo. Então, Hebreus capítulo 6, na verdade, 11 do capítulo 5. Mas não vamos ler o capítulo 5, não tem jeito, vai ter que escapar. Hebreus capítulo 5. Amém? Diz assim, porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados, e é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por esta razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma essa honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como assim também Cristo, a si mesmo não se glorificou para se tornar sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho e hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sendo filho da obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. A esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Quando deveis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém de novo quais os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, aqueles que pela prática têm as suas necessitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Agora, tem esse pano de fundo, Hebreus 6. Por isso, pondo de parte os princípios elementares, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base. Aqui é o fundamento, do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, ensino de batismos e da imposição de mortos e do juízo eterno. Pronto. É só até aqui. Então, basicamente falando, o que o autor de Hebreus está dizendo? Ele está dizendo que existe uma nova aliança que Cristo veio trazer, só que para que essa aliança viesse a ter validade, ele teria que ser escolhido por Deus, e como foi, porque ninguém pode se tornar sumo sacerdote por sua opção, foi uma escolha de Arão, e ele diz que Jesus ele vem de uma outra ordem, e a ordem sacerdotal de Melquisedeque. Essa ordem sacerdotal, ela não é a mesma ordem de Levi, ela é uma ordem superior, porque a ordem de Melquisedeque ela não tem começo de dias e nem fim de existência, ela é um sacerdócio eterno. É para sempre, nunca começou e nunca terminou, sempre existiu. Então Jesus ele acessou esse nível de sumo sacerdócio, e nessa nova aliança que ele veio trazer, ele veio com um poder especial sobre ele, que foi o quê? O aperfeiçoamento. Então, se você for olhar em Hebreus no capítulo 5, olha o verso 7, ele nos dias da sua carne, quando ele se fez carne, tendo oferecido com forte clamor, podia ouvir, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, ou seja, existia um testemunho que validava os pedidos dele diante de Deus, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu.
Veja, o próprio filho teve que obedecer mediante sofrimento e, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se eterna a todos os que lhe obedecem. Então, olha que coisa positiva e ao passo assustadora ao mesmo tempo. Porque ali, nesse contexto, Jesus ele não precisava do sofrimento por sua própria causa, ele precisava em favor da humanidade. E ele assumiu essa responsabilidade quando ele se fez homem, para que ele pudesse justificar e ser, na verdade, ser justificador e justificar aqueles que têm a fé nele. Então, basicamente falando, Deus trabalhou nele em cima do sofrimento. Mas que sofrimento é esse? Não é porque Jesus era contrariado a obedecer e obedecia. Era porque a obediência de Cristo trazia muita resistência e oposição. Ele não estava num ambiente de glória como ele sempre foi antes de se fazer carne. Ele estava num ambiente onde era totalmente onde ele vivia. E eu falo isso no reino do Espírito. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, né? O verbo estava no princípio com Deus, então ele sempre soube o que é ser glorificado ali, o que é receber honra, culto, e não ter nenhum tipo de problema, porque ele é o Senhor. Então veja que ele veio, ele desceu, e quando ele desceu, ele teve que ser aperfeiçoado para aperfeiçoar. E hoje, aqui nós entramos numa situação que é o seguinte: hoje muita gente quer trabalhar para Deus fazer aperfeiçoar. São pessoas que estão entrando numa posição de liderança, as quais elas não têm, da parte de Deus, nenhum tipo de experiência, que Paulo trata aqui para frente, que são crianças, que não têm experiência na verdade, porque não sabem dos fundamentos. O que é o fundamento, pastor? Não é a fé? Não tem que acreditar em Deus? Tem. Não tem que arrepender? Tem, que é Hebreus 6. Porém, algo ficou esquecido, que chama-se juízo eterno. Perceber que todas as suas atitudes, elas têm um efeito eterno nas gerações, nos próximos dias, em quem vem depois de você. Aonde nós vamos entrar aqui? Jesus ele veio resolver esse problema, dando para o homem a condição de redimir a sua vida, e dessa forma trazê-lo à aptidão de poder aperfeiçoar também os seus irmãos. Ou seja, o que Deus fizer no coração daquele que é aperfeiçoado, Deus vai fazer no coração daqueles que estão recebendo o alimento que sai da boca do aperfeiçoado. Em palavras, um pastor que é aperfeiçoado em algo, ele transmite isso. Ele não transmite. Simples assim. Ele vai transmitir só o que tem que fazer. Então, qual é o fundamento que nós vamos conversar hoje um pouco aqui? É a respeito do juízo eterno. Porque, na verdade, o fundamento de tudo que Deus fez está onde? Abre comigo em Mateus, no capítulo 16. Vamos dar uma olhada lá. Mateus, no capítulo 16, lá no versículo 18, Pedro faz menção. Eu quero que vocês acompanhem comigo. Mateus 16, verso 18. Na verdade, vamos ler a partir do 16, ó. Jesus perguntava: quem diz o povo que eu sou? Né? E vocês? Aí Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas o meu Pai que estás nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então veja que igreja, ela tem um sentido de nova constituição. Eu vou repetir: igreja, ela tem um sentido de nova constituição. Quando foi que Pedro descobriu quem Cristo era? Esse aí é Jesus, meu filho. E aí Pedro: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus se alegrou muito porque ele reconheceu a resposta de Pedro como vinda da divindade, vinda do Senhor. Agora, o interessante aqui é que ele diz o seguinte: sobre esta pedra eu edificarei a igreja. Então, o que é uma pedra de edificação? É uma pedra de fundamento. Então, qual é a primeira pedra? É a revelação de Jesus Cristo. Quem é o Senhor? Essa é a primeira coisa que tem que estar claro para mim. Segunda coisa, se você for comigo para 1 Coríntios capítulo 1, verso 30, avança lá. 1 Coríntios capítulo 1, está falando no contexto do capítulo 1 a respeito da sabedoria de Deus, que Deus escolheu
as sábias, as que não são para confundir as que são, as fracas para confundir as fortes. Em outras palavras, Deus usa as coisas que o homem trata como sendo algo e tornando aquilo como inútil, e pega o que o homem não dá nada e torna aquilo útil. Deus tem a sua matemática inversa, a sua forma de agir oposta ao que o homem. É esse jogo de palavras que Paulo trata aqui, e ele vem definir Cristo em 1 Coríntios 1,30, dizendo assim: mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus o quê? Sabedoria, justiça e santificação e redenção, como está escrito, aquele que se gloriar, glorifique no Senhor. Então veja, a pedra, quem é? É a sabedoria de Deus, é a justiça de Deus, é o processo de santificação de Deus e a redenção de Deus. Eu estou só conectando os pontos. Vocês conseguem acompanhar o meu raciocínio? De Deus, aqui é interessante. Então Deus construiu em Cristo Jesus, na revelação do seu ser. Quem é a revelação de Cristo, irmãos? É o verbo se fazendo carne. E mais do que isso, é a expressão do amor de Deus. Jesus, ele é a Torá viva, ele é o Antigo Testamento se movimentando com um coração amoroso do Senhor. Os judeus chamam a Torá de instrução amorosa e não de lei. A igreja traduziu como lei, como algo mecânico, mas para o judeu, na cabeça do judeu, a Torá é instrução ou instruções amorosas de Deus. Quando eu chego e pego onde eu leio lei na minha Bíblia e chego e falo assim, e o Senhor disse em suas instruções amorosas, dá um outro. Agora na lei é ferro e fogo, papum, bateu, levou. Então dá um efeito diferente, mas Jesus veio revelar o Senhor. Eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir. Eu vim revelar as instruções amorosas do meu Pai. Eu vim mostrá-las a vocês. Porque Ele era o quê? Ele era a expressão da lei. Então cada átomo do corpo de Cristo, ele tinha conexão com a lei de Deus. Os mandamentos do Senhor são os meios de eu me unir a Ele. Cada mandamento que eu cresço, progrido nesse crescimento na obediência, isso me conecta com Deus. Então Deus vai se conectando com cada partícula que eu sou. E à medida em que eu cresço nisso, o Senhor vai se fundindo comigo. E eu consigo atender e permitir ao Senhor que responda a oração de Cristo. Pai, a minha vontade é que eles sejam um comigo. Assim como eu sou contigo, sejam eles em nós. Não tem como eu me fundir, eu falo fundir, que é literalmente unir com o Senhor, fora da sua aliança. O Senhor, como eu preciso provar para Ele? Guarde os meus mandamentos. Está escrito. Tudo que está escrito deve ser considerado. Então, qual é o sacerdócio de Cristo? Em Hebreus, se você continuar lendo, ele vai falar mais ou menos no capítulo 7, no verso 16, se não me engano. Você não precisa abrir não, eu vou confirmar aqui para ver se é isso mesmo. Hebreus 7, no verso 16, é aqui mesmo, ó. Vou ler o 15 também. E isto é ainda mais evidente quando, a semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder da vida indissolúvel. Sabe o que é isso aqui? É o poder da vida na obediência. Jesus, ele tinha a vida em si. Em João capítulo 5, ele está falando com os fariseus, ele fala assim, ó, o filho tem a vida em si mesmo. Ele chega a mencionar, não sei qual dos textos, mas o ter a vida em si não significa propriamente apenas que ele tem a vida em si como sendo Deus, mas que como sendo homem, a vida em si vem daquilo que ele praticava. Gálatas no capítulo 3, lá no verso 12, no verso 11, o 11, 12 fala assim, ó, o meu justo viverá pela fé. Mas, ele está falando no contexto da lei, de usar a lei e de usar a fé. O meu justo viverá pela fé, mas os preceitos da lei, por eles viverá. Paulo, no madeiro, ele levou a maldição da lei. E a maldição da lei era deixar o homem sem a condição de absorver o efeito vivo da sua Torá, da sua palavra. O homem não tinha uma natureza correspondente da lei, porque em Romanos capítulo 7, Paulo vai descrever, ele chega e fala assim, ó, a lei é espiritual, o mandamento é santo, justo e bom. Eu
todavia sou carnal e vendido ao pecado. E ele está aquele conflito. O bem que eu quero fazer, este eu não faço. Mas o mal que eu quero fazer, que eu não quero fazer, este faço. Mas se já sou eu quem faz, não sou eu quem faz. Estou colocando com as minhas palavras. Mas o pecado que habita em mim. Então o que ele está falando ali? De tanto uma pessoa se entrega ao pecado, toda a constituição mental dela é automaticamente reprodutora de comportamentos pecaminosos, ainda que ela pegue essa palavra e pratique. O homem carnal, quando ele pega a lei de Deus para praticar sem a nova natureza, o que acontece com ele? Ele não alcança a justiça de Deus. Ele pode cumprir os princípios, pode receber as recompensas, porque as leis e a constituição do universo é a mesma, ela não muda, ela responde à obediência e para ser aceito diante do Senhor, é só para a nova natureza e a expressão dessa nova natureza na obediência. Então, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, e aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então são níveis em que eu tenho que alcançar, entendendo que a sua lei é para me unir a Ele. E agora, por que você está falando? Por que você está falando isso, pastor? Porque nós estamos falando de fundamento, nós estamos falando de base. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Que pedra? A revelação de quem Jesus é. E quem Jesus é? Ele é o quê? O Filho do homem, o Filho de Deus. Ele é aquele que veio para justificar o seu povo, para salvar o povo, para se assenhorear do seu povo. Ele, legal, tendo sido aperfeiçoado pela sua obediência, tornou-se o quê? Aperfeiçoador daqueles que lhe obedecem, porque é o caminho que ele conseguiu para alcançar a justiça que hoje justifica a humanidade. Então, o que acontece hoje em dia? As pessoas separaram as coisas, colocaram a lei de um lado, a graça do outro, e estão literalmente dividindo Jesus ao meio. Não, pastor, não preciso mais disso, não, estou na graça. Você não está na graça. Você está não, deixa eu explicar. Quando eu falo você está na graça, ela é dispensação. A dispensação de Deus, ela vale como um segmento. Por exemplo, você vai fazer o bolo, você tem lá o ovo, você tem a farinha, você tem o trigo, você tem o ovo, você tem a farinha, você tem o leite, você tem o açúcar, enfim, você tem vários ingredientes. A dispensação do ovo, a dispensação da farinha, é quando você pega o todo e fraciona. Deus não fraciona a si mesmo, Deus é eterno, Deus é íntegro. Então eu não posso separar as coisas de modo a simplificar o entendimento somente pegando aquilo e excluindo o seu contexto. Eu não posso dizer que Jesus é só no Novo Testamento, porque ele é a palavra, o Antigo também é a palavra. E ele, o que ele fez quando o diabo veio tentar ele? Está escrito, mas está escrito aonde? Na Torá, no Antigo Testamento. Vocês acham que ele falou, está escrito no Novo Testamento de Paulo? Paulo nem tinha vindo ainda. Jesus rebatia o diabo com a palavra do Antigo. Por várias vezes Paulo fez menção do Antigo, Tiago fez menção do Antigo. Ah, pastor, mas dízimo não precisa. Dízimo não precisa. Você sabia que qual que era o propósito das cartas? Quando alguém mandava carta, Paulo mandava carta, ele vinha corrigir os problemas. Por que ele não falava disso? Por exemplo, por que ele não falava de dízimo? Por que ele não falava de festas quase? Das festas bíblicas de Pessa, né, de Shavuot, dos tabernáculos de Pentecostes. Por que ele não falava disso? Porque a igreja primitiva, do começo, ela praticava isso e não tinha problema com negligência. Paulo, ele realçava os problemas e não as necessidades, porque elas tinham um fundamento, elas sabiam o que faziam. Então, ele não tinha necessidade de falar de dízimo. Tanto que Jesus falou, vocês dão um dízimo da hortelã, do cominho e do coentro, mas você negligencia os outros. Então, eles não tinham problema em dar dízimo, em dar oferta. Era o quê? Era outro. Então, é por isso que não era mencionado, mas como a palavra de Deus não mudou, ele trata o dízimo como honra. Malaquias capítulo 1, 2, 3, 4, você pode ler tudo lá. Não é só 3, 10 não que o pessoal usa. Então eu tenho que entender na minha mente para que eu entenda.
Então, o que eu quero comentar com você hoje? Quem é Cristo? 1 Coríntios 1, verso 30. Mas vós sois dele e em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor. Agora olha que interessante, eu vou levar quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão Cristo Jesus e este crucificado. E foi em fraqueza, em temor e grande tremor que eu estive entre vós. Olha que interessante. Fraqueza, temor e grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé de vocês não se apoiasse em sabedoria humana, mas sim no poder de Deus. Sabe o que é sabedoria humana? É literalmente a carne com a sua natureza corrompida, de acordo com o diabo, tentando fazer algo para agradar a Deus. Ela quer pegar a palavra, fazer do jeito dela, e ela quer que Deus receba como Caim quis que Deus recebesse sua oferta. Vocês lembram que Deus falou para Caim? Abel chegou, trouxe as primícias e a gordura do seu cordeiro. O que Caim trouxe? Trouxe nos últimos tempos os frutos da terra. Aí Deus chegou e apareceu: você desse certo. Você não. Por que descaiu o teu semblante? Por que você está bravo? Você sabe o que é certo. Você já conhecia. Então tem gente que quer fazer do seu jeito e quer que Deus aceite, e acha ruim que Deus vem e rejeita. Então Deus, ele não é como um de nós. Somos nós que devemos nos tornar como Ele é. Então a palavra de Deus não é para me servir, é para que eu a sirva, e ela vai o quê? Me preencher com o poder de vida indissolúvel, que é o sacerdócio de Melquisedeque. Jesus, ele vem lá para que eu venha receber vida na obediência. Eu quero que Deus faça as coisas, mas eu não quero obedecer para ter vida em mim. Deixa eu mostrar algo para vocês aqui, ó. Então Jesus se tornou sabedoria e justiça. Então veja que Jesus, ele é quem? O caminho, a verdade, a vida, a sabedoria de Deus, e qual? A pedra angular. Deus vai construir a sua igreja, não é assim? Vocês conseguem acompanhar comigo isso? Então, Provérbios capítulo 1, vem. Logo depois de Salmos você encontra Provérbios do capítulo 1. Nós vamos ver até o verso 9, no 1, 9. Diz assim: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para aprender a quê? A sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. Quem é que não gostaria de entender todas essas coisas? Olha o fundamento aqui: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. O temor do Senhor é o princípio do saber. Então, se você quer aprender a sabedoria, entender as palavras de inteligência, obter ensino do bom proceder, da justiça, do juízo, da equidade, ter prudência, conhecimento e bom propósito, bom siso, ser sábio, ser instruído e adquirir habilidade, entender provérbios e parábolas e enigmas dos sábios. Se você quiser, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É ali que Deus vai começar a tirar isso. Enquanto Ele não encontrar no meu coração e no seu o temor do Senhor, Ele não vai dispensar para mim aquilo que eu preciso para que eu consiga vencer por dentro as minhas adversidades. Então, eu estou falando de fundamento. Em cima disso, entra o lance de Hebreus capítulo 6, o juízo eterno. Porque se o temor não entrar, Deus não me revela. Se Deus não me revela, o que acontece? Eu vou caminhar numa sensação de que eu conheço a verdade e eu não conheço. O Senhor quer se revelar para mim. E a verdade, ela vem com o quê? Caminho, a verdade e a vida.
Então Deus quer que eu tenha vida em mim, como Ele tinha nele. Deixa eu te mostrar outra coisa aqui. Isaías capítulo 11. Aqui, Isaías está profetizando a respeito de Yeshua, do Senhor Jesus. Olha o que ele fala aqui, ó. Isaías capítulo 11. Nós vamos ler até o versículo 4. Estão comigo? Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Está sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conhecimento e do temor do Senhor. Deleitar-se-á, olha só, no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Onde estava a alegria de Cristo? Deleitar-se-á no temor do Senhor. Isso aqui, irmãos, se você for olhar comigo na segunda carta de Pedro, deixa eu ver, 1 João, segunda carta de Pedro, no capítulo 1. Deixa eu mostrar um negócio para vocês aqui. Deixa eu ver se é esse aqui. Bom, aqui eu acho que mas ele vai falar em algum lugar por aqui, que eu não estou me recordando agora. Ele vai falar o seguinte: aquele que aqui, achei, ó. 2 Pedro, capítulo 2, verso 18. Aqui ele está falando dos ímpios, tá? Do pessoal excluso da salvação, olha só. Porquanto, proferindo palavras jactanciosas ou de soberba, de vaidade, embodam com paixões carnais as suas libertinagens. Aqueles que estavam prestes a fingir, os que andam no erro, prometendo-lhes a liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Aí, como assim, pastor? Não entendi. Aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Vocês lembram que em Gênesis ou 33 ou 32, eu não lembro. Jacó, ele tem uma luta com Deus. Vocês lembram desse texto? Jacó, ele entra em Peniel e ele estava para ir se reconciliar com Esaú. De repente, ele vem, Deus vem, aparece com ele e a palavra fala que ele briga com Deus. Jacó brigou com Deus, aí no amanhecer o anjo estava indo embora, né, e ele segura na perna do anjo e fala assim: eu não vou te deixar isso se você não me abençoar. Aí o anjo chega e fala para ele: como é que você chama? Jacó. Pois já não se chamará Jacó, mas Israel, porque como príncipe lutaste com Deus. Lembra dessa passagem? Alguém lembra? Está lá em Gênesis 33, eu não me recordo agora. E aí, nesse momento, o que acontece? Houve uma luta com Deus e quem venceu? Deus venceu. Embora Jacó ali estivesse com Jacó, embora Jacó estivesse com Deus, quando Deus vence, quando Deus consegue submeter e tornar você humilde, Ele consegue mudar o seu nome. Mudando o seu nome, Ele muda toda a sua história. Aqui, Ele está falando o quê? Final do verso 19: pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Então, se eu tento sempre vencer ou convencer a Deus das minhas necessidades, se eu não soubesse, eu estou tentando o quê? Vencer. Mas quando eu me deixo ser convencido de que de fato o que eu preciso é o que Deus me fala, Ele vai inserir em mim o Senhor. O temor do Senhor, ele vem com os conselhos de Deus, ele não vem com o que eu penso ou com o que eu sinto. E em outras palavras, se eu quiser demonstrar para Deus o temor que eu tenho, na hora que eu tiver pela obediência ao mandamento ou pela minha própria vontade, eu vou optar pela direita, que é a obediência ao mandamento. Então, qual é o fundamento disso?
Jesus ele se deleitava onde? No temor do Senhor, que nós lemos. Então, o que o Senhor quer que nós entendamos? O ministério de Cristo, ele era um ministério que ele tinha 4 níveis. Jesus salva, Jesus enche do Espírito Santo. Mas de que forma ele fazia isso? Ele ensinava e expulsava demônios. Ele ensinava e expulsava demônios. O crente que pensa que não tem demônio, ele já está totalmente enganado. Porque as guerras, elas não são contra a carne e sangue, mas principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Então deixa eu te contar uma coisa: existem demônios fora de você, existem demônios dentro de você, assim como existe dentro de mim, assim como existe de qualquer pessoa que nasce na terra. Por que existe? Porque a pessoa nasce debaixo de... Ela nasce assim. Ah, mas a criança é pura. A criança é pura e Deus salva ela. Mas vai chegar um momento que vai aparecer o que tem. Crianças, quando morrem, não vão sair do Senhor, podem ficar sossegados. Crianças. Mas começa a ter consciência, começa a já saber o que é certo e o que é errado, já pode entrar no lance do juízo. Então, se eu não viver com consciência de que eu sou constantemente observado nos ocultos da minha vida, nos meus pensamentos, nos meus motivos, se eu não tiver essa consciência, eu nunca vou ter meu Senhor. Eu vou sempre achar que nunca vai dar nada, eu nunca vou ter um problema com Deus. Porque muita coisa na nossa vida, as nossas circunstâncias, nós vamos falar na paraxá de quinta. É tremenda a paraxá de quinta-feira. E eu quero até poder aproveitar o máximo possível com vocês, que fala sobre como Deus organizou o cosmos e como Ele executa o juízo. Como que funciona a lei sacerdotal do reino. Isso é muito legal, porque você vai começar a entender os sinais da sua vida como indicativos daquilo que a palavra está reprovando em nós. Então, se a palavra fala que as bênçãos seguirão aqueles que creem, significa que quem de fato está alinhado com Deus, a bênção manifesta onde ele estiver. Eu vou repetir: quem está de fato alinhado com Deus, a bênção se manifesta onde ele estiver. Por quê? Porque as bênçãos seguirão. Então fala de um centro gravitacional que atrai o favor de Deus em algum lugar que você estiver. Mas a condição está lá. Abre comigo lá em Êxodo, por favor, capítulo 22. Lá no capítulo 23, verso 20. Vamos ler a partir do verso 20. Êxodo 23, a partir do verso 20. Deus está dando algumas das... Isso aqui é um pouquinho da paraxá de quinta. Deus está dando alguns conselhos para Moisés, alguns mandamentos, e falando assim: eis que eu envio o anjo diante de ti para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que te tem preparado. Guarda-te diante dele, ouve a sua voz, não te rebeldes contra ele, a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Mas se diligentemente lhe ouvires a voz e fizeres tudo quanto eu disser, então serei inimigo dos seus inimigos e adversário dos seus adversários. Porque o meu anjo irá aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus, aos jebuseus, e eu os destruirei. Esses nomes aqui são tipos de demônios, viu? Um dia eu ainda vou dar uma aula para vocês sobre isso aqui. O que eles fazem e como eles atuam. Não adorarás seus deuses, nem lhe darás culto, nem farás conforme as suas obras, antes as destruirás totalmente e despedaçarás todas as suas colunas. A condição da bênção seguir e Deus se opor ao seu inimigo é você caminhar ouvindo, aprendendo e progredindo na obediência. Se não há um progresso, se não há uma mudança nessa obediência, ou no mínimo um interesse em mudar, não tem como. A palavra fala em Efésios, no capítulo 2, vai comigo lá, já estou acabando, pra você entender. Efésios capítulo 2, logo depois de Gálatas você encontra. Nós vamos entender aonde está a inimizade com Deus. Vocês estão comigo? Diz assim: Ele, Jesus, Yeshua, Ele vos deu a vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora,
segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Deixa eu dar uma pausa aqui. Príncipe da potestade do ar. Olha, parece, nossa, que doideira, né? Potestade do ar, você fica pensando assim, às vezes não entende. Do espírito que agora atua. Então, deixa eu te dar um segredo aqui. Príncipe da potestade significa o seguinte, que existe um senhor do mal, vou colocar assim, e ele atua no ar. Ou seja, é a nível quântico, a nível de partículas, e esses espíritos, esse príncipe da potestade do ar, ele entra por onde? Pelas narinas. Pastor, como é que você Adão, o que ele fez no homem lá? Ele soprou aonde? Nas narinas, o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. Então por aqui entra demônio. Pastor do céu, não acredito. Entra. Como por onde Deus entra, o diabo entra também. A diferença é que Deus entra pela obediência aos mandamentos e Satanás entra pela minha própria vontade de fazer. Pelo que eu penso, pelo que eu sinto, pelo que eu acho, enfim, transgredindo a lei. O diabo precisa de pecado. Pecado é transgressão da lei. Então eu quebro a lei, eu dou a chance para o inimigo atuar em mim. Então você vê que esse espírito, ele atua onde? Nos filhos da desobediência, ou seja, naqueles que praticam a oposição aos mandamentos. Então tem um espírito que é oposto aos mandamentos e à obediência, que atua nesses filhos, mas não atua com clareza para eles, atua colocando eles no engano. O que Jesus prometeu nos últimos dias? Virão falsos cristos e falsos profetas que fariam o quê? Enganariam a muitos. O engano, ele tem a ver com o quê? Quando você vai lá, lê em Mateus 7, ausência de fruto na árvore. Não é uma pessoa que erra, é uma pessoa que não cresce na frutificação. Porque errar todos nós erramos, com frequência erramos. Mas precisa aparecer o amor, a alegria, a longanimidade, a mansidão, o arrependimento, o domínio próprio, todas essas coisas precisam aparecer. Está olhando o seu interesse em mudar. Deus não está aqui para julgar você, falar você vai para o inferno porque você errou. Não, Ele quer saber se você está com o coração disposto a mudar. O interesse não é lançar peso nas suas costas, é tirar o peso. O que Jesus falou? Mateus capítulo 11, verso 28. Vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados. Ali não é de tanto trabalhar. Ali é de esgotamento de alma. Porque Ele fala o quê? Vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis o quê? Ele está falando de socorro interior, ele não está falando de cansaço físico. Então daqui, Então você vê que ele manda aprender dele. Por quê? Porque você só sabe de você. Estou parafraseando aqui, ele fala, vocês só entendem as coisas de vocês. Vem aprender de mim, vem conhecer os mandamentos como eu conheço, e vocês vão achar descanso. É disso que ele está falando. O que está acontecendo aqui agora? Efésios capítulo 2, verso 3. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira como os demais. Olha para você ver isso aqui. Eu vou ler de novo, verso 3. Entre os quais também todos nós andávamos outra hora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Ou seja, eu faço o que eu sinto, eu faço o que eu penso. Eu sou eu. Né? E éramos por natureza. Aqui é o seguinte, natureza fala de constituição. Do jeito que a pessoa é, fazendo a vontade de pensamento e vontade, é filho da ira. Porque aqui ele falou que éramos. Nós éramos porque fomos salvos. Quem não foi salvo ainda é. Deus é inimigo de homens. Homens desobedientes. Deus é inimigo deles. Apocalipse capítulo 20 fala que Deus vai jogar Satanás, seus anjos e os seus adoradores do lago de fogo. Deus vai purificar a criação, enfrentando o homem. Vai nessa que Deus é gracioso, só isso aqui, vai deixar você pecar até quando você quiser e não tem consequência. Tem sim. Tem sim. Então Deus vai purificar a natureza. O extermínio dos corações. Então Deus quer salvar, é tempo de salvação, não é tempo de condenação agora. É tempo de eu enxergar. Assim,
porque tem coisa que tem que dar o choque. Tem coisa que eu tenho que olhar porque eu estou reclamando do problema, mas eu não consigo ver meu coração. Mas eles não foram criados por Deus, foram criados por mim. Ah, pastor, mas não tive culpa das coisas que eu vivo. Mas as respostas quem dá é você. Você não pode controlar o problema, controle a sua reação. Não fique culpando as pessoas. A vida é por causa do ciclano, por causa do beltrano. Não, acorda, resolve você a sua vida, vai conversar com Deus. Porque maior, quem já viu aquela frase assim, não mostre a Deus o tamanho dos seus problemas, mas mostre os seus problemas o tamanho do seu Deus. Então, se o seu problema ele domina e engole você, então você tem um problema mesmo. Agora tem vitória. Mas qual é o chamado de Deus? É o temor do Senhor. Eu preciso aprender a responder na adversidade e na abundância. Eu não estou falando de dinheiro, não. Eu estou falando de conhecimento. O que eu sei, eu preciso praticar. É assim que eu vou ser salvo, é assim que eu vou ter vida. Então, continua comigo aqui, Efésios 2,4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu a vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. Nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco, em Cristo Jesus. Salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura criados em Cristo Jesus para as boas obras, das quais de antemão Deus preparou para que andássemos nelas. Então, basicamente falando, todo esse texto aqui ele continua, mas eu não vou entrar aqui. Que horas são? Pode falar, por favor? A 20? Tá, mais uns 5 minutinhos aqui. Deixa eu procurar mais um texto para vocês. Esse texto e Colossenses, eu quero que vocês abram comigo Colossenses capítulo 1, lá no verso 13. E aqui nós vamos encerrar por hoje. Ele nos libertou do império das trevas e nos transformou no Filho do seu amor, e no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, o primogênito entre os mortos, para que em todas as coisas, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Agora olha só. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos, aonde? No entendimento. Olha só onde é que está a inimizade com Deus. No entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, nos reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Então veja, aonde está a minha inimizade com Deus? Está na minha forma de pensar. Por isso que Paulo fala: rogo, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Entenda o processo. Sacrifício vivo, santo e agradável. Entenda o processo. Mas não vos conformeis, transformai-vos pela renovação da mente, porque com a mente como está, eu sou inimigo de Deus. É necessário mudança de mente. E não é só de parar de pecar, é mudança de coração. Mudança de mente com mudança de coração chama-se techuvá. Você retorna para o caminho das raízes hebraicas, que é quando o seu coração começa a ser restaurado. Deus quer restaurar você por dentro. Você quer descanso, você pede para Deus: Deus, me ajuda, eu não aguento mais a vida, mas você ainda não está vendo alguma coisa. O Senhor quer te mostrar isso. O Senhor quer abrir os seus olhos. Porque não está no relacionamento, não está no ministério, não está na aprovação do outro, não está no trabalho, não está em lugar nenhum que eu procuro. Está no Senhor.
Então Deus vai trabalhar em mim e me mostrar isso. Na quinta-feira nós vamos falar com mais atenção, com mais expansão. Os sinais da minha vida, em cima disso eu consigo fazer uma leitura espiritual do meu momento. E aí eu consigo me posicionar para chegar onde tem que chegar. Porque tem muita coisa que é espiritual o problema e eu estou pelejando naturalmente. Eu estou tentando fazer aqui, ali, aqui, mas eu estou lutando com algo espiritual. Aí não está resolvendo. Então Deus quer que eu venha tratar a causa e não o efeito. E faz diferença. Então, por enquanto, o desejo do Senhor é que nós tenhamos um entendimento mais claro a respeito de nós. Amém, igreja? Amém? Vamos ficar de pé. Vamos ficar em pé? Não? Então tá bom. Vamos orar. Vamos te agradecer. Esse é um tempo de reflexão, esse é um tempo onde nós precisamos conhecer o Senhor e enxergar e pedir para o Senhor nos mostrar o que o Senhor quer nos ensinar com tudo que passamos. Tudo o Senhor usa para o nosso bem. A tua sabedoria é muito maior do que os conselhos do inimigo, do que os seus intentos. O Senhor conhece a profundeza do coração dos desígnios dele. Então eu quero pedir ao Senhor que o Senhor possa, e neste tempo, quando nós aqui oramos, tocar os corações. Venha mostrar para cada um a necessidade da busca ao Senhor. Que não venhamos a oração, um jejum, uma meditação na palavra, a prática. Não nos entreguemos à nossa carnalidade, não nos entreguemos aos nossos pecados, porque eles são aqueles que nos sequestram, que nos roubam da tua presença. É o nosso pecado que faz separação entre o Senhor e nós. Nós sabemos que o seu próprio Filho, então nós queremos pedir ao Senhor que essa graça que já está disponível possa ser acessada pelos nossos corações. Em nome de Jesus, que o Senhor venha tocar cada coração que hoje estiver aqui aberto, que hoje, Senhor, a quem o Senhor tocar, que essa pessoa venha ter um tempo especial contigo, confessar os seus pecados, que essa pessoa o seu coração para o Senhor, porque aquele que confessa a misericórdia, o Senhor não muda com a tua palavra, o Senhor não invalida os teus mandamentos. Então eu peço ao Senhor da sabedoria, da instrução, traz o temor do Senhor para os corações e que nenhum se encontre desamparado se de fato buscar a ajuda do Senhor. Em nome de Jesus é o que eu te agradeço. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Já está com a mãozinha assim? Tem alguém assistindo? Tem. Eu não sei quem está assistindo, mas que o Senhor te abençoe, te guarde, o Senhor te fortaleça. Obrigado que você nos acompanhou. Tá? E até a próxima oportunidade.